todos os incomodados que nos ouvem, olá! A convidada que trago a este episódio esteve para ser atleta, mas rapidamente foi dissuadida pelos pais. Primeiro, porque não era grande coisa, palavras suas. Segundo e mais importante, porque tinha de seguir o que a fazia feliz. E depois de obrigar a família a cantar e fazer teatro nos natais e festas de família, os pais colocaram-na numa escola de teatro e perceberam que essa era a sua alegria. Rapidamente, aquilo que achava divino tornou-se uma rotina sua. Formou-se em interpretação pela Academia Contemporânea do Espetáculo, iniciou a licenciatura de Estudos Clássicos na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e iniciou um mestrado de Estudos sobre as Mulheres, Género, Cidadania e Desenvolvimento na Universidade Aberta, mas não concluiu nenhum dos cursos. Com percurso pela televisão, cinema e teatro, tem atuado como atriz, encenadora e dramaturga, já foi nomeada para vários prémios, é considerada por muitos a melhor atriz da sua geração, é do Porto, chama-se Sara Barros Leitão, tem 31 anos e é quem vai estar à conversa connosco neste episódio. Olá, Sara. Olá, obrigada. Obrigada por teres aceito este convite. Obrigada pelo convite e pela introdução, pela pesquisa. Uau! Ora, é essa. Olha, a primeira coisa que te queria perguntar é como é que está a correr a tua estadia por Guimarães e se sentes que estás a atingir os objetivos, está a ser desafiante? Tu és uma pessoa que gosta de desafios, não é? Sim, gosto de desafios, mas também sou uma pessoa que sofre muito. Sofre muito com tudo o que vai acontecendo, ou que não vai acontecendo. Estou sempre assim num lugar de muito sofrimento. E mesmo as coisas boas que me vão acontecendo, que à partida parecem boas, elas são dolorosas para mim também. Então isso também poderia descrever dessa forma aquilo que está a ser este ano no Teatro Oficina, ou seja, o facto de ser um desafio do qual eu não estou habituada. Eu estou a dirigir uma companhia que não fundei, que é uma coisa que já existe desde 94, que vai existir depois de mim, e portanto eu estou só a dar a minha força de trabalho para aquilo que é a vida desta companhia durante este período. E, portanto, esse tipo de desafios, de estar a dirigir projetos que são maiores do que nós, é uma coisa para a qual eu não estou muito habituada, e depois toda a lógica de estar a acompanhar uma instituição como é a Oficina, que é muito grande, muito diversa, muito complexa, é também super desafiante, e é fora da minha zona de conforto, que estou muito mais habituada a trabalhar com estruturas muito mais pequenas, equipas mais pequenas, projetos que têm outra escala, outra dimensão e que são mais independentes nesse sentido. E, portanto, é uma experiência que me está a dar muitos ensinamentos, que me está a dar muito prazer em muitos momentos, mas que também me faz compreender que eu talvez não seja feita para este tipo de experiências. E isso também é importante, irmos percebendo que no futuro talvez eu não seja a pessoa certa para este tipo de, de- de coisas. Portanto, acho que isso também faz parte dos ensinamentos. Mas o que é que te faz pensar? Mas não estás. O que é que queres dizer com não ser a tarefa certa para ti? Ah, Achas que não estás a atingir os objetivos que eram devidos? não sei, quer dizer, acho que gosto muito de pensar sobre as coisas, de refletir sobre elas e de fazer uma autoavaliação e uma avaliação também no geral que seja realmente profunda. Então, quando me colocam perguntas do género como é que está a ser, eu encaro-as com a profundidade com que eu acho que as perguntas devem ter. Claro que a resposta mais, se calhar mais esperada era: está a ser ótimo, está a correr tudo bem, estou super feliz, porque é isso que as pessoas esperam Sim. ouvir neste tipo de perguntas. E a verdade é que sim, está a ser ótimo, está a correr tudo muito bem, está a ser extraordinário. Agora, também gosto que essa avaliação seja mais profunda e que eu pense. Será que eu sou a pessoa certa para estar à frente de uma estrutura com esta dimensão, com estas características? E talvez não. A oficina é uma cooperativa muito grande, eu estou a coordenar uma parte dessa cooperativa gigante, não é? Que eu estou só com uma companhia de teatro, que é o Teatro Oficina, mas e eu isso sei mais ou menos fazer, porque eu sei fazer teatro e
e sei mais ou menos dirigir equipas. Então aí eu sinto-me Sim, confortável. Mas isto em comparação com um projeto maior, como é aquilo que é a oficina e, e, e com a sua relação com a própria cidade, eu fico a pensar que talvez não seja a pessoa certa para conseguir pensar um projeto assim. Se calhar a minha essência são outro tipo de projetos em que eu tenho se calhar menos meios, também é possível, eu se calhar tenho muitos meios e não sei trabalhar com tantos meios, estou mais habituada a trabalhar com menos coisas, não sei. Por isso é uma pergunta que é complexa para mim e que eu não podia responder sem claro. ser de forma complexa e desestruturada como Sim. está a ser esta minha resposta. A verdade é que tu não tens só isso em mãos, não é? Tu tens outras coisas a acontecer na tua vida. Sim, como Como é que tu geres o teu tempo? tenho muitas coisas como todos nós vamos tendo, não é? Coisas que nos vão preenchendo e mesmo o nosso lado profissional ele é composto de muitas coisas. E eu acho que para um trabalho artístico é muito importante estarmos focados em grandes projetos e isso tirar grande parte do nosso tempo, mas conseguirmos também arranjar momentos para que a nossa escuta continue ativa e isso implica rodearmos de outros artistas, de outros projetos, de outras coisas que acabam por se contaminar todos e tudo acaba por se contaminar e por ajudar, mas para mim é muito importante estar, por exemplo, focada naquilo que é o teatro oficina e depois ao mesmo tempo estar a fazer um projeto como aquele que acabei no fim de semana passado em São João da Madeira, com comunidades de São João da Madeira, um projeto coordenado pelo Teatro da Didascália, que eu era uma das artistas, e portanto era um trabalho com a comunidade que me tirou todos os fins de semana nos últimos meses. E esse tipo de projetos, por exemplo, exigem também muito de mim, muito do meu tempo, mas eles também me ajudam a não ficar fechada naquilo que é o meu pensamento, porque eu acho que um trabalho artístico é sempre em relação com o outro, sempre em relação com os sítios onde Sair tu da zona de estás. conforto? Sim, também. Então, Sim. todas estas coisas por onde me movo acabam por me ir desafiando, até nas próprias formas que eu tenho de trabalhar, porque eles ensinam-me a trabalhar de forma diferente e essa ginástica é uma ginástica que eu acho que é boa para aquilo que é o trabalho artístico. Sentes-te constantemente a evoluir? Se por evolução entendermos uma continuidade, ou seja, se por evolução entendermos esse crescimento, não é? Todas as experiências que vamos acumulando vão moldando-nos e vão nos transformando. Se isso é necessariamente para o caminho certo, bem, isso já não posso dizer, porque acho que não tenho distância suficiente daquilo que estou a passar neste momento para fazer essa reflexão. Mas sinto-me em constante acumular de experiências diferentes e que me colocam em perspectiva comigo própria e com questões que me vão assaltando e sinto, se calhar para tentar responder de forma mais concreta à tua pergunta, que às vezes as mesmas questões que me vão acompanhando ao longo da vida vão sendo transformadas por aquilo que eu vou sabendo, conhecendo, vivendo, e essa transformação em mim, a forma como essas questões me preocupam ou não, ou me aliviam, acho que pode ser sinónimo de uma evolução, pronto, também de uma maturidade, de alguma forma. Claro. Recuando um bocadinho no tempo, como é que tu te ligaste à representação? Então, eu acho que tu contaste a Qual- história, a história foi a que tu A tua contaste. entrada, a tua entrada foi nos morangos com açúcar, não é? Na altura tu ficaste entusiasmada com a experiência, deste o teu futuro no mundo do teatro ou da representação vá como garantido. Não, a minha entrada, quer dizer, os morangos com açúcar é a primeira entrada no currículo na parte em que diz experiência profissional, não é? O currículo, sendo aquilo que são as experiências de vida, começa muitos anos antes, com grupos de teatro amador e com uh, grupos de teatro da escola que foram extremamente importantes no meu crescimento. O facto de eu ter frequentado sempre a escola pública e de nessas escolas ter tido professores que agora, estás a ver, mais uma das coisas que me apercebo com o crescimento, consigo olhar para esses professores e ver o quão
incríveis eles eram, dentro das condições que tinham, conseguir fazer-nos sonhar e proporcionar-nos experiências extracurriculares que foram, sem dúvida, muito, muito, muito importantes para aquilo que é o meu crescimento, e ter tido esse tipo de experiências na escola pública é muito importante. Então, eu acho que se tivesse que identificar como é que começa essa, essa experiência profissional, eu acho que ela ou como é que começa a minha entrada no mundo do teatro, que era essa a tua pergunta. Acho que ela começa nas aulas, na escola, com professores a desafiarem-nos a apresentar trabalhos em jeito de peças de teatro, a desafiarem-me a escrever. Eu sempre gostei muito de escrever e sempre fui muito desafiada a continuar essa escrita, e efetivamente para conseguirmos fazer espetáculos alguém tinha de coordenar os espetáculos e eu era desafiada a tomar esse lugar de liderança. Então o teatro foi entrando na minha vida por várias formas, muito antes de eu perceber que aquilo era teatro. E depois consigo perceber que é teatro quando já estou em grupos de teatro amador, e a coisa se torna mais séria para mim e mais concreta. E daí até entrar na escola de teatro para estudar foi um processo muito natural, muito acompanhado pela minha família, como tu referiste, e é bem verdade. E portanto, da escola de teatro, a coisa torna-se completamente séria. E com 14, 15 anos descubro que é aquilo que eu quero fazer para o resto da minha vida, coisa que se calhar hoje já não tenho tanta certeza se quero mesmo fazer isto para o resto da vida, mas no sentido de que sim, esta seria a profissão que me poderia fazer feliz nos anos seguintes. Isso tornou-se muito concreto, então tornei-me uma aluna muito empenhada, e que ia ver todos os espetáculos que podia, e que eu tentava encontrar todas essas referências e formações. E depois, uma das primeiras coisas que fiz profissionalmente foi a série Morangos com Açúcar, que depois levou a outras coisas, como novelas e espetáculos, e entretanto passaram 15 anos, portanto já é metade da minha vida, por isso não consigo olhar para esse sítio com tanta precisão, porque já aconteceu tanta coisa entretanto, que essa Claro. experiência ela é só a primeira, mas também mais uma, e por isso há coisas mais recentes que acabam por me entusiasmar mais, porque também, por serem Mas, mais sim. próximas, são mais perto daquilo que eu sou hoje. Mas tu, na altura, quando tu começaste na escola com 14, 15 anos, tu tinhas aquela expectativa um bocado infantil, que acho que quando se pensa naquela idade, quando se pensa em teatro ou na vida artística com aquela idade, temos um bocado aquela ideia de fama. Tu nunca tiveste essa pretensão de fama e ao querer ser atriz, de querer ir para a televisão? Não, eu nunca fiz teatro para me ver. Aliás, eu nunca me vi. É impossível no teatro nós vermos a nós próprios. Por isso, não, essa ideia nunca. Eu nunca fui fascinada por outras pessoas a esse ponto, e por isso nunca aspirei para mim esse fascínio. E tu hoje consegues comparar o que é que tu gostas mais de teatro ou de fazer representação na televisão? Eu acho que é, Achaste mais desafiante qual? sim, eu acho que é assim, muito. Para mim é completamente claro, e não posso falar por todos os meus colegas, mas acho que é muito claro que é quase incomparável até aquilo que te é exigido num sítio ou noutro, não é? E por ser tão distinto, ou seja, pode parecer a mesma coisa para quem vê, porque vê a mesma pessoa a fazer ou uma coisa ou outra e, portanto, não consegue compreender como é que ela chega até lá e como é que pode ser tão, tão, tão diferente. Mas, sei lá, eu acho que é a mesma coisa que perguntares a uma camisola se ela gosta mais de ser feita numa fábrica em que as pessoas não têm condições de trabalho, em que ela é só mais um número dentro das milhares de camisolas que são produzidas por dia, ou se gosta de ser uma camisola que é produzida, por exemplo,
na Póvoa de Varzim, feita pelas mulheres da Póvoa, bordada por elas, com todo esse cuidado e com um lado artístico associado. Acho que a camisola vai sempre responder que prefere ser uma camisola poveira. Então a resposta é tão clara Ok. quanto essa. Nós, em televisão, não interessa tanto se sou eu, se és tu ou se é outro qualquer, nós somos um parafuso na engrenagem. A máquina, ela é enorme, ela não para e ela engole pelo caminho tudo o que for necessário, ela não é uma máquina humana. E eu acho que, bem, ninguém adora ser parte de uma máquina, não é? As pessoas gostam, então, quando se trabalha com a interpretação, é impossível ser-se ator e não se gostar do ser humano e não se ter esse fascínio e essa empatia pelo outro. E por isso o teatro é muito mais desafiante, porque te exige esse olhar, essa escuta naquilo que é o outro. E todos os processos de trabalho são absolutamente diferentes, por isso não tenho dúvidas nenhumas que prefiro o teatro, por muitas razões, que podemos depois, pronto, falar sobre elas se te interessar de forma mais concreta e as diferenças para a televisão, mas para mim é quase mesmo incomparável. E quanto mais anos passam, mais eu compreendo que a televisão é um sítio bem distante e uma indústria para a qual eu tenho cada vez menos fascínio, Interesse? interesse, sim. Mesmo como espectadora, acho mesmo que é um sítio que tem realmente os dias contados. Quais são as principais diferenças De, entre teatro e televisão? Bem, como referia, tens esta questão de que em televisão tu és uma peça da máquina, a máquina é gigante, tu és apenas um número e naquilo que é o trabalho do ator, tu recebes as indicações do que é que tens de fazer, recebes os textos daquilo que tens que dizer e o trabalho que tu fazes ele é altamente básico. E por básico implica, claro, sim, muito trabalho, muita dedicação, muito esforço, isso acho que nem sequer se coloca. E acho que, pronto, eu não tenho fascínio nenhum por, ai, olha como aquele ator chora bem, olha ele chora tão bem, olha aquele. Pronto, quer dizer, eu acho que isso é o básico daquilo que é ser-se ator, não é? Que é corresponder àquilo que nos é Sim. pedido. Pronto, isso para mim não encontro aí grande desafio. Um, e aquilo que no teatro, na maioria dos projetos, nos é pedido e nos é proporcionado, é que nós nos coloquemos também naquilo que são as nossas opiniões pessoais, políticas, e de cidadania quase. Todos os processos são construídos normalmente com uma grande relação com toda a equipa, em que tu sentes que é muito diferente se for eu ou se fores tu. E por isso, quando te convidam a ti em particular, é porque te querem a ti, querem aquilo que tu és Sim. enquanto pessoa e aquilo que tu podes dar enquanto artista, enquanto criativa, enquanto atriz, e isso é profundamente diferente. Leva-me àquela questão que eu não sei se tu também vês isso, mas hum, parece que agora a televisão também vai buscar muitas pessoas com base ou na aparência ou na aparência isso às vezes é normal para tem de corresponder a uma certa personagem, mas porque vai buscar um bocado com base nos seguidores da pessoa. Sentes que isso acontece e isso já acontecia antes ou é uma coisa que é um Calma, fenómeno que está a acontecer agora? eu não sou a melhor pessoa para te responder, porque olha, eu já não faço televisão desde 2015 e o mundo desde 2015 mudou completamente. Eu em 2015 mudei-me para o Porto, saí de Lisboa, tenho trabalhado como encenadora, como criadora, em vários sítios, mas esse tem sido assim o foco do meu trabalho. E isso tem-me distanciado totalmente daquilo que é o universo do audiovisual em Portugal, até mesmo do próprio cinema. São muito, muito raras as coisas que faço, e são mesmo muito especiais, muito cirúrgicas, muito. E eu chego naquele dia, faço, estou com a equipa, revejo a equipa, mas não tenho, portanto, não consigo ter percepção nenhuma de como é que o meio é hoje em dia. Acredito que tenha sofrido uma grande reconversão naquilo que foram os anos que eu trabalhei em televisão de forma mais continuada, porque quando eu comecei a trabalhar eu tinha um Nokia anti-choque, nem sequer tirava fotografias, não é? E de repente é muito diferente
perceber que os telefones mudaram muito, por exemplo, desde 2015 até agora, que as redes sociais mudaram também todo o panorama capitalista, naquilo que é os nossos espaços de privacidade, os nossos espaços íntimos, naquilo que é uma ideia até dos próprios reality shows, porque e agora estou a falar a partir de um sítio super lugar comum em que não tenho qualquer base científica para isto, é apenas a minha percepção enquanto espectadora, mas acredito que os próprios reality shows devam ter devam ter sofrido uma alteração também, porque tu agora não precisas ligar a televisão para tu veres a vida íntima de alguém. Essa pessoa expõe-na por sua própria vontade naquilo que são as suas redes sociais. Então parece-me que é muito mais fascinante tu poderes acompanhar esses conteúdos de quando tu tens interesse, não é, em ver a vida privada da pessoa através daquilo que são os seus próprios canais, do que um canal de televisão que tenta reproduzir aquilo que são pessoas fechadas numa casa. Então, eu nem sei se ainda existe esse tipo de programas, mas eu imagino que eles tenham que ter sofrido alguma reconversão, porque parece-me que se calhar não chega. Não sei, não Sim. tenho a certeza. Mas eu mesmo como espectadora não sei, eu não vejo telenovelas, nem vejo nenhum desses programas e estou muito longe desse universo para te responder se isso tem acontecido ou não. Mas acredito que sim, é capaz de ter acontecido, porque não nos podemos esquecer que as novelas não têm qualquer objetivo artístico, nem qualquer objetivo cultural, elas são puro entretenimento e são fruto de um mercado capitalista. E, portanto, se o mercado capitalista ele é feito através de patrocínios, através de seguidores, então o mercado reconstrói-se a partir daí para poder responder àquilo que é o seu público. Então, eu acho totalmente normal que haja essa reconversão naquilo que são as telenovelas e isso não me choca, sinceramente. Acho que é o natural porque, porque nunca houve um objetivo artístico nesses projetos, por isso. Se não vês um objetivo artístico nesses projetos, tu acreditas que um ator que participa nesse tipo de projetos é um artista? Um ator que, pronto, nas suas redes sociais é capaz de promover mais produtos de beleza ou o que seja, em vez dos seus projetos Acho que artísticos? isso não tem rigorosamente nada a ver. Eu sou bastante polémica nessas questões. Por exemplo, eu não acho que uma pessoa, por ter uma formação em teatro, possa ser melhor ator que outra que não tem. Por exemplo. E nem defendo sequer que deva haver uma limitação àquilo que é o acesso à profissão, porque houve uma altura na minha vida em que eu comparava muito isto e era muito mais crítica, por exemplo, naquilo que é o trabalho de um ator com o trabalho de um médico, e pensava, ninguém permita um médico entrar num sítio sem formação e começar a fazer uma cirurgia, não pode ser, tem que dar trabalho aos atores com formação. Mas eu, por exemplo, na verdade, parece-me que hoje em dia essa questão já não se pode colocar dessa maneira. Primeiro porque a formação, ela é uma coisa muito diversa. E pensar que a formação se esgota naquilo que é o universo académico, eu também acho que é muito redutor. Um, a formação pode ser tida de variadíssimas formas. Acho que tem a ver com a disponibilidade da pessoa para aprender e para melhorar e para crescer. E essa formação pode ser encontrada a trabalhar, tanto mais que as nossas escolas que nós temos hoje foram todas construídas por pessoas extraordinárias que não tinham formação. E não tinham formação porque ela não existia antes. E alguém teve de começar a criar esses Sim. currículos. Portanto, os diretores da escola onde eu estudei não tinham essa formação a não ser através da vida, através dos grupos de teatro amador, através dos grupos de teatro semiprofissional, através de uma profissionalização que muito se deveu àquilo que foram as juventudes operárias católicas, por exemplo. Então, eu sou mesmo. Para mim é muito claro que nem todas as pessoas que saem de uma escola de teatro são atores. Não é um curso que faz aquilo que tu és, no ponto de vista de um objeto artístico. Ninguém pode chegar ao lado de uma pessoa que é contabilista, que tem 50 anos e que de repente começa a pintar e dizer que ela não pode pintar profissionalmente, que não pode. Mas por que não? Mas o que seria se agora nós tivéssemos de decidir que há uma ordem que define se tu és ou não és artista? É muito mais complexo do que isso. Da mesma forma que, por exemplo, acho que nem todos os atores que trabalham como atores, seja em teatro, seja em televisão, são necessariamente artistas. Acho que muitos dos atores são, e muito bem, e ainda bem, um,
atores operários, atores que executam perfeitamente aquilo que lhes é entregue, mas isso não implica necessariamente que eles tenham um pensamento artístico sobre as coisas que estão a produzir, porque podem não ter, e não é necessário que tenham. Então, para mim, é muito claro que há lugar mesmo para todos, e é muito diferente. E por isso, e também acho que o mundo é demasiado duro e que somos todos mesmo demasiado precários para que haja uma Sim. superioridade moral em relação a quem consegue encontrar caminhos que são mais ou menos reprováveis dentro daquilo que é definido como o percurso de um artista. Eu acho que devemos todos ativar um bocadinho a empatia, porque se há pessoas que encontram nesse caminho um sítio de sobrevivência, então Sim. é porque tem que ser. Quem sou eu para dizer que esse caminho não está tão certo como o meu? Porque aquilo que eu faço, para além de não ser melhor do que qualquer outro caminho, ele é fruto não apenas de trabalho, mas é fruto de muita sorte. E por isso eu não posso exigir às outras pessoas que tenham tido a mesma sorte que eu, porque tudo o que eu tenho, acho que 50% é sorte, ou se calhar até mais, de estar no sítio certo, à hora certa, ter conhecido as pessoas certas. E tenho muitas pessoas muito próximas que são muito mais incríveis do que eu, que Sara, fazem acho que te coisas mesmo perdi. inacreditáveis. E. Perdi. Não te estou a conseguir Ok, ouvir. e agora? Agora estou-te Ok. a ouvir, sim. De repente Pronto, paraste. dizia que há pessoas muito. Era a que estavas a. Sim, Dizia que há pessoas muito mais força. incríveis do que eu, que fazem coisas muito mais extraordinárias do que eu e que nunca conseguiram ter momentos na sua vida de, De de visibilidade. visibilidade ou de alguma alavancagem naquilo que é o seu trabalho, apenas por uma questão de sorte. E, portanto, seria muito ingrato da minha parte reprovar decisões que essas pessoas têm de tomar, que muitas vezes se prendem com sobrevivência. Sim, e o que acaba por importar é que as pessoas se sintam realizadas, não é? Não importa, podem, porque muitas vezes as pessoas veem alguém conhecido, que, pronto, no caso está numa novela, e de repente também quer ser cantor, e de repente também quer, e as pessoas julgam muito, de género, tu só tens de te cingir a uma coisa, escolhe uma, e não tem de ser Eu assim. acho que isso é uma Nós ideia. podemos ser multifacetados. Podemos não só ser multifacetados, como podemos mudar a nossa vida a qualquer momento. Acho que essa é uma ideia muito antiga, que não parece que os jovens hoje em dia se identifiquem com essa ideia. Talvez essa seja uma das grandes fraturas intergeracional, nomeadamente entre os pais e os jovens, não é? Pais que ambicionam para os seus filhos um tipo de percurso e filhos que não ambicionam estar numa empresa o resto da sua vida para sempre com aquela profissão. Acho que a globalização nos veio provar que há milhares de coisas e que a vida é mesmo muito curta para tu teres tantas experiências possíveis e por isso exigir que alguém decida com 15 anos ou com 18 anos o que é que vai ser para o resto da vida e depois essa pessoa nunca mais poder mudar ou encontrar esse lugar, isso é super violento. Eu acho que nós estamos sempre a tempo de encontrar esses sítios, de mudar completamente a nossa vida e sobretudo, de saber escutar-nos mais do que escutar aquilo que esperam para nós. Por exemplo, eu estou cada vez mais convencida que dentro de alguns anos vou deixar de fazer teatro e vou mudar radicalmente de profissão. Estou assim muito profundamente convencida. E as pessoas próximas acham que isso é muito Então porquê? chocante. Porque é uma coisa que eu sinto, não tem grandes razões, porque sinto há muitas outras coisas que me fascinam também e que eu tenho vontade de fazer. E não é o facto de eu, por exemplo, até ser Sim, tu boa, estás. ia dizer que não é o facto de eu Ia até. dizer que tu estás constante. Não, Desculpa, não, estamos aqui sempre a ir uma contra a vou-te outra. deixar falar que já Não, estou a eu ia falar há dizer que muito. tu. Ai não, eu quero ouvir-te falar, mas o que eu ia dizer era que tu realmente estás constantemente numa busca, por exemplo, de formações, e eu já referi aqui as licenciaturas em que tu te interessaste. E és muito irrequieta, metes-te em tudo. Tu há um bocado estavas a falar que é uma sorte, mas lá está, tu também procuras por essa sorte, pode-se dizer. Eu acho que é um conjunto de fatores,
mas acho que a sorte é uma coisa muito importante e acho mesmo que é preciso normalizar o fator sorte, porque o neoliberalismo galga em cima de um conceito que é altamente falacioso, que é o conceito da meritocracia. E esse é a forma mais horrível de perpetuar a exploração. Porque o facto de nós acharmos que a meritocracia é um fator essencial, ele é altamente falacioso e o fator sorte existe, e esses fatores são mesmo importantes. E se nós continuarmos a dizer que não interessa a sorte, o que interessa é que tu trabalhes muito, o que interessa é que tu, olha, dá o teu melhor a toda a hora, trabalha muito, 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 muito. Que narrativa é que vai construir isso? Vai fazer com que não nos associemos, que não criemos lugares de cooperação, porque eu tenho a trabalhar muito para a minha carreira individual, para eu, enquanto indivíduo, conseguir ter a sorte que a outra pessoa também teve. E eu acho exatamente o contrário. Eu quero, se nós normalizarmos o fator sorte, vamos perceber que, independentemente de tu trabalhares muito, nós não nascemos nos mesmos sítios. Nós somos expostos a coisas diferentes. E o trabalho que temos de fazer é Sim. para garantir que as oportunidades, apesar de serem diferentes, podem começar a ser mais iguais para as pessoas que vêm a seguir a nós. Como é que nós usamos esse lugar para abrir esses sítios de privilégio, para reforçar aquilo que é a escola pública, para reforçar aquilo que é intervenções artísticas, por exemplo, em populações que são mais excluídas por uma série de fatores, mas é muito diferente nascer por exemplo, uma das coisas da qual eu tive muita sorte, por exemplo, foi ter dado aulas em sítios muito distintos. Dei aulas em escolas que são as chamadas TAPE, territórios de intervenção, territórios de educação de intervenção prioritária, algo assim. Ou seja, eu não vou dar nomes de escolas, porque não quero que estes nomes ajudem a estigmatizar mais as pessoas que estudam nessas escolas, mas são escolas que são sinalizadas como Sim. escolas de alto risco, seja por criminalidade, seja por pouco por estarem nos rankings, por exemplo, esta patetice que há os rankings das escolas, não é? Que é uma coisa que devia deixar de existir porque é tão estúpido fazer rankings daquilo que são pessoas tão diferentes, contextos tão diferentes. E ao dar aulas nessas escolas, por exemplo, eu consigo compreender que é muito diferente, por exemplo, ouvir crianças que me dizem tirei nega à matemática, mas também a minha mãe já diz que é de família, ou seja, crianças que acham que tirar negativa à matemática é uma coisa hereditária, porque os próprios pais não Sim. acreditam que elas alguma vez possam ser boas a matemática, porque desde família toda a gente tirou negativa à E matemática. possam ter Sim, isto é muito oportunidades. diferente de uma pessoa que estuda num colégio e que chega a casa e que não só tem pais que têm licenciaturas e que o podem ajudar a tirar na matemática, como pagam ainda um explicador de matemática, como podemos ir até ao pormenor de essas crianças chegam a casa e não têm nem que cuidar de irmãos mais novos, nem que fazer o jantar, têm inclusivamente uma secretária só delas, com luz, com condições de estudo, e muitas crianças não têm sequer isto. Tive, por exemplo, uma aluna, lembro-me perfeitamente, que desmaiou e vomitou e desmaiou numa das minhas aulas porque não tinha tomado o pequeno almoço. Então, e ela não tomou o pequeno almoço porque ela não Sim. tinha acesso a pequeno almoço em casa. A primeira refeição que ela tomava era na escola, à hora do almoço. Como é que nós podemos achar que algum dia esta criança tem exatamente as mesmas oportunidades que uma criança que acorda com um Sim. pequeno almoço de novela, que é levada à escola pelos pais, que tem um ambiente em casa que proporciona o estudo. E não estou sequer com isto a falar em relação a questões de violência, porque é também importante desmistificar que a maior parte da violência doméstica nas crianças acontece em famílias que até são mais escolarizadas e que são mais ricas. Portanto, achar que as famílias pobres são famílias que proporcionam mais violência é também uma mentira. Mas pronto, isto para dizer que o fator Sim. sorte ele influencia por muitas razões, não é? Pronto, desvia-me um Claro que bocadinho à sim, tua porque, por questão, mas exemplo, sim, mas é exatamente isso que estás a dizer, porque eu estava a dizer que tu, pronto, és inquieta e vais-te lançando a tudo, mas, por exemplo, a nossa área, e mesmo, e estou a falar também da minha a nível de comunicação, é muito difícil e por mais que façamos, e eu estou a lidar neste momento com essa questão, se depende mesmo das circunstâncias, da sorte. Eu vejo muita gente que se calhar não fez tanta coisa quanto eu,
a conseguir rapidamente ir para os meios onde eu quero estar. Muitas vezes porque ou as universidades têm protocolos, os protocolos certos, então sim, faz Os todo sentido o que percursos. estás a dizer. E se eu, que tive boas oportunidades, estou a ter dificuldade, quanto mais Sim, os exemplos que acabaste os de dar. percursos são mesmo muito diferentes e eu acho que é desanimador dizer que a sorte é um fator importante, porque isso acaba por nos dizer que nem tudo está ao nosso Perdi-te alcance e nós não outra gostamos de vez. coisas que não estão ao nosso alcance, não gostamos de fatores tão variáveis quanto este, não é? Dizer, pronto, não dá para fazer nada, mas a verdade é que há muitas coisas que não estão ao nosso alcance. Temos de trabalhar muito, certo? Temos. Mas temos de ter a consciência que podemos nunca ter a oportunidade que queremos. Ela pode nunca chegar. Isso é terrível, mas a vida é cruel. E então é importante dizer isso. Sim. Olha, mas tu, apesar de tudo o que já fizeste, tu ainda queres fazer mais e lá está, já falaste que provavelmente não vais fazer o que estás a fazer agora para sempre. Porque é que esta inquietude que tu tens não se torna um bocado incómoda para ti? No sentido de que, de certa forma, nunca estás satisfeita? Ou eu é que Eu acho que estou isso, a errar ao não, dizer acho que isto? isso é a essência. Acho que essa pergunta que tu me fazes, qualquer pessoa se pode rever nela. Parece-me que, por tudo aquilo que eu conheço daquilo que é o ser humano, acho que isso é uma característica humana, não é? A inquietação. E já o dizia o Zé Mário, já dizia o Variações. Nós, na verdade, só queremos estar onde não estamos, ser quem não somos. Achamos sempre que a vida, a nossa consciência, aquilo que nos distingue, não é? Dos animais, e tenho neste momento uma cadela aqui ao meu lado deitada que está a sofrer com este calor, mas eu olho para ela e eu tenho inveja da vida dela, porque ela talvez não viva essa ansiedade por ser mais, fazer melhor, o que é que ela pode fazer. Isto é muito doloroso, não é? Mas eu acho que é isso que nos distingue, é por isso que também, enquanto ser humanos, fazemos coisas tão horríveis e tão extraordinárias. Somos capazes de destruir o mundo e salvá-lo ao mesmo tempo. Somos capazes de salvar vidas e destruir outras, porque somos mesmo seres muito complexos. E por isso, sim, é um lugar chato de nunca estar satisfeita, mas acho que é a nossa essência. Mas tu queres sair da representação porque estás cansada da cultura, de fazer isso? Não, olha, primeiro, aquilo que faço, só uma porcentagem muito pequena é que se pode dizer que é o que chamas de representação, não é? Ou seja, o trabalho como atriz, ele é só uma parte daquilo que faço. Ao mesmo tempo sou encenadora, escrevo textos para teatro, escrevo crónicas, pronto, escrevo outras coisas, dirijo projetos com a comunidade, um, sei lá, trabalho com músicos, faço coisas mesmo muito diferentes que Sim. não são só aquilo que é o trabalho como atriz. Às vezes tenho muitas saudades de poder estar num projeto em que trabalho apenas como atriz. E se calhar esse pode ser um sítio ao qual eu quero regressar dentro de alguns anos, porque é muito complexo estar constantemente a criar. E por isso é que eu distingui há pouco aquilo que é o trabalho do ator com aquilo que é o trabalho de um criador ou de um artista, porque eu acho que ele é mesmo distinto. Não significa que um ator não dê, ele dá muito, mas ele dá sob uma orientação. E ser alguém que orienta é estar num sítio complexo também de inquietação, de relação com o mundo, etc. É saberes o que queres dizer, como é que queres fazê-lo. E esse é um sítio muito É cansativo. mais expansivo, Eu acho é que nós não não é? conseguimos estar nesse sítio o É um tempo bocado. inteiro. Acho que é difícil para os artistas estarem sempre a criar. E eu tenho passado, por exemplo, agora uma fase em que sinto que, por exemplo, aquilo que preciso é de me voltar a encher para poder voltar a dar, porque sinto-me vazia. Já foram anos em que me saiu muita coisa do meu corpo, do meu pensamento, e se calhar preciso de fazer outras coisas, estar com outras pessoas, sair da minha bolha para compreender que o mundo é muito mais do que aquilo que são os meus amigos, porque os meus amigos
estão todos ligados àquilo que é o meu trabalho e o mundo é Claro. muito mais complexo do que isso. Então, às vezes, é preciso sair desta bolha, ver o mundo real para voltares a encher-te e poderes voltar a usar aquilo que são as tuas capacidades artísticas para produzir um objeto. Nem sempre podes estar sempre a criar. E por isso é que eu digo que acho que em Uhum. breve vou arrumar as botas por uns tempos para fazer outras coisas e depois, quem sabe, volto. Mas tudo de forma muito tranquila e sem. Não há aqui nenhum Uhum. anúncio de vou deixar isto ou vou fazer aquilo. Sim, É só sim. ir vivendo e estando também. Que outras coisas. Não, Desculpa. não, ia dizer só estar Que tranquila outras. com aquilo que vais sentindo, que te apetece fazer. Que outras coisas é que tu te imaginas a fazer? Já tens alguma coisa em mente ou ainda é tudo. Mil e uma Vou coisas. simplesmente deixar-me andar? Muitas coisas, e tantas delas já faço. Já fiz tantas coisas na minha vida, trabalhei em sítios tão distintos. Gostava de fazer muitas outras. Gostava de fazer coisas muito burocráticas. Gostava de. Por exemplo, eu dou muitas aulas. Gostava também, se calhar, de ter um período em que só dava aulas. Depois há coisas mais extraordinárias que gostava de aprender. Gostava de aprender língua gestual e gostava de trabalhar durante um período a partir disso. Não sei, acho que há mesmo uh, muitas coisas que gostava de fazer. Gostava de. Trabalhei muito tempo a servir às mesas e a receber pessoas. Hum, Portanto, é um sítio em que é tranquilo mentalmente e às vezes apetece-me voltar a ele, então está tudo bem. Uhum. Olha, tu tens um olhar feminista do mundo e isso pode ser considerado desafiante, mas também pode ser desconfortável. Já foste chamada a atenção por alguém por causa de defenderes tanto esta questão? Sim, muito. E também agradeço muito essas chamadas de atenção, porque eu acho mesmo que o mundo é um constante diálogo e detesto quando me encontro em lugares de certezas absolutas. E eu encontro muitas vezes nesses sítios e felizmente tenho pessoas próximas, tenho amigos que também me alertam para que questões que para mim são indiscutíveis, que me alertam para outras formas de ver que eu ainda não tinha visto e que me tiram desses lugares de conforto, que são teres a certeza que a coisa é desta maneira e que não há outra forma, porque o mundo é um sítio muito mais complexo do que aquele que nós às vezes queremos dizer que é. Claro que E sim. por isso, sim, eu tenho um olhar feminista sobre o mundo, mas é um feminismo em constante construção. E grande parte dessa construção vem não só de companheiras e companheiros feministas, mas também de outras pessoas que, estando em confronto comigo ou em fratura, me ajudam a afinar aquilo que são as minhas convicções ou até o meu discurso, porque eu também acho que, para bem da luta coletiva, é mais importante, acho que é importante quem crie fraturas completas, e acho que essas pessoas são mesmo muito importantes, mas eu não me sinto nesse lugar. Eu sinto-me num lugar de dar pequenos passos para que consiga sentir que quem não estava nesse sítio de repente entra na luta connosco. E para isso é preciso afinar o discurso e as convicções por forma a não, a não criarmos ainda mais pessoas contra aquilo que é a luta feminista, pelo contrário, Sim, fazê-las compreender que é uma luta de todas, de todos, de todos. pois quando o discurso é muito abrupto, eu Uhum. acho que é mais difícil de ser absorvido, não é? Olha, numa das nossas sessões do Anti-Leituras, tu uma altura mencionaste que na pandemia o teatro, e isto, se não estou em erro, foi uma coisa que as pessoas declararam como menos necessário nas nossas vidas. Tu consegues concordar com isso? O teatro é necessário? Isso foi um inquérito feito pelo jornal The Sun, ou seja, também é muito questionável, não é, de onde é que ele vem. Ah, e foi no Reino Unido. E não era o teatro em particular, eram as profissões que eram mais essenciais ou menos essenciais. E então, pronto, o resultado do inquérito definia que as mais essenciais eram os médicos, os serviços de saúde, as autoridades,
E as menos essenciais, na lista constavam os artistas, como pronto, menos essenciais à vida. Acho que esse inquérito é preciso perceber em que momento é que ele é feito, não é? Ele é feito num pico da pandemia, em que a sobrevivência era brutal, era aquilo que estava no centro das nossas vidas, o perigo do outro, de estar em conjunto, de estar coletivamente, não é? Num sítio. E por isso eu acho que ele deve ser colocado nesse sítio. Não acho nada que o teatro não seja uma coisa essencial. Eu acho que ele é muito importante. Na minha vida tem uma importância enorme, mas sei de Claro. pessoas, e elas existem, que passam uma vida inteira sem ir ao teatro e não é por isso que são mais felizes ou menos infelizes. E portanto também acho que o teatro é absolutamente desnecessário, porque há pessoas que não se identificam com essa expressão artística. E acho que também seria de uma superioridade moral achar que o teatro, que é aquilo que eu faço, é muito importante e que salva vidas e que é muito bom. Eu acho que pode ser importante, pode salvar Uhum. vidas, mas também pode ser completamente. Ou seja, nada importante para certas pessoas. E acho que está tudo bem. Talvez as pessoas, sim, talvez as pessoas conseguirem, se, por exemplo substituírem o teatro por livros ou Ou pelo jogo de futebol. As filmes, estou pessoas a também tirar. podem gostar de ir a um jogo de futebol, as pessoas podem gostar de estar no café a beber finos, a comer termossos e a conversar com os amigos. Eu acho mesmo que Sim, os lugares que as pessoas encontram de estar com o outro, e isso significa estar também consigo próprias, ou de estar até sozinhas, ou, todas essas experiências, elas são importantes. E não acho que haja uma mais importante do que claro. outra. Eu, enquanto artista, quantas vezes não troco uma ida ao teatro por estar na esplanada com os amigos? E acho que isso não é, não faz de mim pior artista, ou porque às vezes aquilo que eu preciso para a Claro. minha sobrevivência é de estar com os meus amigos mais do que ver um espetáculo. Outras vezes troco os meus amigos para ver um espetáculo sozinha. Mas isso também é a partir de um sítio de privilégio e de experiência, não é? Porque eu vou ver um espetáculo que não gosto e a coisa está tudo bem, eu não choro o dinheiro que gastei naquele espetáculo, não choro o tempo que Sim. dei da minha vida àquilo, porque é uma coisa com a qual eu lido bem, ver coisas que não gosto, mas compreendo que há muitas pessoas que não têm assim tanto dinheiro e não têm assim tanto tempo para gastar da sua vida e que prefiram, por exemplo, tirar uma sexta à noite para ficar em casa com os filhos, a beijá-los e a brincar com eles, do que ir ver um espetáculo que depois não gostam. Então, para mim, é muito aceitável que as pessoas não vão ao teatro na mesma. Além disso, eu acho que todos os Sim. gostos são trabalhados e por isso é muito normal as pessoas irem e não gostarem. Porque o gosto é uma coisa que se trabalha. Sim. Acho que se a pergunta for: achas que todas as pessoas deveriam ter experiências culturais ao longo da sua vida proporcionadas para que possam trabalhar esse gosto? Sim, acho. Se eu acho que devia ser o teatro obrigatório, não acho nada de devia ser Ah, obrigatório. não. Sim, o teatro, mas o teatro ao mesmo tempo tem esta, quer tu gostes, quer não gostes, se fores ao teatro e ainda que não gostes, eu acho que consegues retirar sempre alguma Não coisa, sei, eu já não fui ver é? Não espetáculos em que sei, eu não acho tirei que nada. Já fui ver espetáculos em que eu saí de lá muito mais chateada do que aquilo que entrei. Aquilo que tirei foi raiva, e raiva por ser tão mau, por ser tão superiormente intelectual ao ponto de me fazer sentir burra. E eu não gosto dessa sensação, por exemplo. Então eu acho que, tal como em tudo, há coisas boas, há coisas más, há coisas que nós gostamos mais, outras que gostamos claro. menos. Às vezes gostamos mais daquilo que é pior, gostamos menos daquilo que é menor. Portanto, está tudo certo. Acho que não. Acho que é mesmo uma questão também que se trabalha. Há Uh, outras formas de nos cultivarmos, basicamente, sim, não é? sim. Olha, e a nível da cultura, quais são os teus principais dissabores? Eu sei que uma pessoa que dependa da cultura neste momento não está completamente satisfeita, não é? Sim e não. As duas coisas ao mesmo tempo. Acho que. Ou seja, acho que essa é uma pergunta muito complexa e que pode até levantar aqui questões mais técnicas que talvez sejam muito aborrecidas. Sei lá, penso que perguntar a um professor de repente qual é o problema da educação em Portugal, pronto, ele é muito vasto, muito Sim, complexo sim, e é também muito técnico ao mesmo claro. tempo.
implica progressão de carreiras, implica contratações, implica agrupamentos, a forma como está, pronto, como tudo está feito. Então não vou chatear-te aqui com uma tese sobre a forma como está organizada a cultura em Portugal, até porque por cultura entende-se uma coisa muito vasta. Podemos Muito dizer que vasta. cultura é até agricultura, não é? Ou seja, a forma como tu trabalhas o campo é Sim. também uma cultura. E por isso ela é muito diversa, que envolve desde os ranchos folclóricos aos nicolinos, tudo isso é cultura e isso é uma coisa muito vasta. As artes, em particular, são um bocadinho mais concretas, e sim, há muitas coisas que poderiam ser melhores, mas também há muitas que estão melhores. Enfim, acho que é assim, é uma discussão muito complicada. Não sei agora por onde é que Vou poderia tentar começar. afunilar. Então, Vou sim, tentar. Ok, vou tentar afunilar sim. a nível das artes. O que é que tu achas, os principais tópicos ou medidas que deviam ser aplicadas ou o que é que deveria melhorar? Então, O que é que tu achas que poderia melhorar? dentro daquilo que são as artes, existe, tal como existe um Serviço Nacional de Saúde ou uma rede de escolas públicas, existe uma linha, que é a Direção-Geral das Artes, que tem como objetivo e missão cumprir um direito constitucional que é o acesso e a fruição de todos os cidadãos às artes. Independentemente do local onde vivam em Portugal, dos meios económicos que tenham, todos os cidadãos e cidadãs em Portugal devem ter direito e possibilidade de ter esse acesso. Então, cria-se esta Direção-Geral das Artes que tenta responder àquilo que é esse direito constitucional. Para cumprirmos esse direito constitucional, os artistas candidatam-se com projetos para poderem produzir esses objetos artísticos que neste momento são muito mais amplos do que a própria ideia de fazer um espetáculo. Os artistas, para além do espetáculo, têm projetos de mediação, de relação com as comunidades, de trabalho e intervenção nos territórios. Portanto, já não é só uma pesquisa individual e artística de técnicas ou de correntes, ela é muito mais vasta do que isso. E isso acaba por cumprir outros direitos constitucionais, como a descentralização e coisas assim. E para isso é preciso que haja um financiamento que proporcione que o trabalho seja bem feito e possa ser ainda melhor, possa chegar ainda a mais pessoas. E o que acontece é um subfinanciamento crónico que faz com que não seja igual o acesso dos cidadãos em Portugal àquilo que são as obras. E sejam elas espetáculos, sejam elas, por exemplo, poder ter acesso àquilo que é o espólio nacional de artes visuais, a não ser que mores em certos lugares do país, tu não tens acesso a isso. Então, aquilo que seria totalmente necessário era que houvesse um maior investimento financeiro nestas linhas para que o resultado possa ser imediato naquilo que é o dia a dia das pessoas ao poderem ser confrontadas e usufruírem de coisas e de experiências que nunca tiveram e que nunca vão ter se nós não aumentarmos este financiamento. E claro que com ele vem também mais direitos laborais para quem trabalha nas artes, enfim, a partir daí as coisas, pronto, é uma bola de neve, não é? E quanto menos há, mais precários somos. Se a coisa aumentasse, poderíamos todos trabalhar mais e melhor. Pronto, e acho que essa é sim talvez a linha que me parece que é bastante comum a outros setores, como o SNS ou a escola pública, mas em que as artes estão também envolvidas. A todos os convidados eu peço por uma sugestão, pode ser de um livro, pode ser de um hobby, qualquer coisa. Sara, o que é que tu nos Olha, trazes? então, eu vou procurar aqui o nome, porque o que eu trazia, esqueci-me esqueci-me do livro e não sei, quer dizer, o nome direitinho. Então, a sugestão que vou dar é
Inácia, a Galinha Sindicalista, e é um livro para crianças, escrito Uhum. pela Dora Santos Rosa e ilustrado pela Felisbela Fonseca e editado pela Tigre de Papel. E é um livro que eu adoro, que tem muito a ver comigo e que é precisamente sobre uma galinha numa capoeira que começa a reivindicar contra as condições em que estão expostas as galinhas e estas galinhas operárias que têm estado constantemente a produzir ovos e resolve criar um motim na capoeira, sindicalizando-se e tentando que todas as galinhas se sindicalizem também para poderem reivindicar mais direitos. E eu, como sou Uhum. uma sindicalista por natureza e como sou uma reivindicadora daquilo que são os direitos laborais, gosto muito deste livro não tenho crianças a quem contar estas histórias, mas vou acumulando na minha biblioteca pessoal de livros para a infância. E é para crianças? Mas quantas páginas é que tem, mais ou menos? Não sei, deve ter 20 páginas com imagens. com... Ai, eu própria estou curiosa por esse É livro, um livro portanto muito acho que vou lindo. comprar. Inácia, a Galinha Sindicalista, é lindo de morrer, as ilustrações são maravilhosas e pronto, e é um livro que me acompanha e que me dá força quando eu, na minha capoeira, começo a perder as forças, encontro na Inácia a força necessária para continuar as lutas. Sara, obrigada por teres aceitado este Obrigada convite, eu. obrigada pela conversa, gostei muito Obrigada. e obrigada a todos os que nos ouviram.